Agora vamos à entrevista do Troca de Ideias, vamos conversar com o diretor do Hospital Bruno Borne de Lajeado, Cristiano Dickel, falar sobre o auxílio do governo federal, L. Também outras demandas do HBB, tem um plano de contingência aí também com várias demandas, e a gente começa agradecendo a presença do Cristiano aqui na Rádio Independente. Seja bem-vindo, muito bom dia, e também já iniciando para falar como é que está o HBB em relação a tudo isso, todos esses detalhes, e também em questão até de ocupação, né, que está bastante lotado, pelo que o Cristiano já estava comentando conosco aqui nos bastidores. Bom dia, Cristiano. Bom dia, obrigado novamente pela oportunidade. Bom dia também a todos os ouvintes. A gente, pré-enchente, a gente já vinha com o hospital numa superlotação, né? A gente entrando num período aí de inverno. Esse ano um pouco mais intenso o volume de pacientes, a gente está com uma superlotação bem grande aí nos últimos dias, não só da UTI, mas como na nossa emergência também. A gente tem ficado alguns dias com 8 pacientes na emergência, na UTI que a gente tem na emergência, ou seja, nenhum leito disponível. Então a gente tem visto assim um aumento dos casos graves, um aumento também no tempo de permanência dos pacientes, né, que tem levado a essa superlotação. Não necessariamente casos relacionados à enchente, né, que às vezes as pessoas têm a impressão de que pode ter a ver. Não, são vários e vários casos, né, como já falei aqui outras vezes, a gente tem um volume grande dos infartos, que continua tendo um volume expressivo, né, os casos de AVC também tem tido cada vez mais. Mas a gente tem aí bastante problema agora da questão da pneumonia, né? As questões virais que tem nesse período, então que tem também levado a essa superlotação. Em épocas normais estaremos aprofundando essa pauta, né? A gente tem outros assuntos aqui para tratar, porque o HBB chegou a colocar ali sacos de areia, né? Para que a água não entrasse na sua estrutura lá no início de maio. Graças a Deus não chegou lá a água, mas já tem alguma organização nesse sentido para, se porventura vier a acontecer isso no futuro. Mas ainda aproveitando essa deixa da Rita, Cristiano, temos alguma consequência ainda, ou o atendimento maior, questão mental, ou outra, ainda em função da enchente, ou que já aconteceu, vocês perceberam, além da questão do AVC, ou daqui a pouco os infartos do AVC podem estar ligados também a isso, ou é mais a questão de época do ano, do frio chegando também? A gente não tem assim como medir isso, se isso é um efeito da enchente ou não, né? Nos outros últimos 2 anos, né, pós-pandemia, o Bruno Borne fazia a superlotação dele no mês de abril. Antes da pandemia, essa superlotação acontecia nos períodos de inverno, né? A gente vinha fazendo sempre essa superlotação antecipadamente, ou seja, em abril a gente já começava a ter mais casos de procura por questões de síndromes gripais, né, as bronquiolites nas crianças, que a UTI pediátrica e neonatal estão superlotadas também, às vezes crianças ficando até na própria emergência. Então, assim, a gente não sabe exatamente todos os motivos, né? Mas sim, a gente tem casos mais graves, né? A gente tem visto aí os outros hospitais pedindo muita ajuda também para transferir pacientes para cá. Então, estamos num volume elevado, estamos num momento de bastante estresse, assim. Cristiano, agora sim, falando em relação à enchente, os impactos financeiros que a enchente, que bom que a água não chegou, né, não entrou, teve toda aquela movimentação, né, mobilização ali para que, caso, né, se aproximasse mais, mas que bom que não aconteceu. Tem um plano, inclusive, o Ricardo já comentou, né, que a gente pode falar daqui a pouquinho, mas teve sim impactos financeiros para o HBB. Sim, no primeiro momento, né, o Hospital Bruno Borne ele parou de atender tudo que é qualquer tipo de procedimento eletivo e começou a operar praticamente todos os pacientes graves de toda a região aqui. Com a interdição do Hospital de Estrela, o risco ali de Arroio do Meio também, e de outros hospitais também, em razão de que os hospitais estavam sem energia elétrica, ou estavam em geradores, algumas estruturas nesses hospitais não conseguem voltar a funcionar como funciona normalmente. Então, a gente teve muito paciente grave transferido para o Bruno Borne. Para vocês terem uma ideia, a gente operou toda a urgência aqui. A gente teve ali no meio do pico da enchente, no dia 6 e 7, a gente chegou a ter quase 21 nascimentos num dia, né, onde o normal é 6, 7. Então a gente acabou tendo esse volume. Bem, o que acontece também é que as pessoas não conseguiam chegar em Lajeado, por todos os motivos que todos sabem, né? Deslocamento com dificuldade. A gente teve sim uma perda
expressiva de faturamento do hospital, assim como aconteceu nas empresas. Em 15 dias nós perdemos mais de 4 milhões de faturamento, né? A gente vem ainda tendo impacto na receita, não conseguiu voltar ao modelo normal. Por quê? Porque muitas pessoas acabaram cancelando procedimentos seletivos, seja exames e cirurgias, porque foram afetadas em suas dependências, em suas habitações. Então, o dinheiro que ainda há ou tem foi destinado para esse fim, e não para procedimentos que podiam ser esperados. Então, a gente teve esse impacto, a gente teve tratativas já com o Ministério da Saúde na sexta-feira, numa audiência com a ministra, onde todos os hospitais do Rio Grande do Sul estão pedindo esse aporte, né, porque a queda nos hospitais vai de 30% a 40% na receita. Isso não era na receita SUS, né, a gente tem que levar essa em consideração. É a receita privada, é a receita de convênios e que paga boa parte do déficit que o SUS tem. Então, isso no impacto mesmo, em fluxo de caixa, em resultado na instituição, é muito expressivo. Então, a gente tem pedido esse auxílio para o governo, a gente está aguardando para ver se sai o pronunciamento nessa semana do que foi solicitado através da Federação dos Hospitais. E tem vindo auxílio, né, Cristiano? Talvez não tudo aquilo que vocês têm pedido, mas quanto que já chegou, quanto que está por vir ainda do governo federal? Os senadores estiveram aqui na semana passada também, e aí foi tratado de alguns pontos específicos aí do HBB. Sim, a gente tem conseguido recursos através da emenda dos deputados, né? Alguns deputados que já tinham destinado suas emendas para outras instituições que acabou voltando por algum motivo, eles acabaram destinando para nós, né? As emendas elas estão ainda em fase de tratativas, né? Ontem fechou o prazo para indicação de todas elas, né? A gente deve conseguir juntar aí em torno de 3 a 4 milhões em emendas. A gente está ainda aguardando as emendas que vêm dos senadores, né? A gente teve a participação ali na audiência que teve no gabinete do Marcelo, onde a gente também fez o pedido em específico para o hospital poder terminar o heliponto dele, né? O heliponto está construído. No dia de ontem a gente teve a publicação da portaria, onde o projeto por parte da ANAC já foi aprovado, o projeto básico. Agora a gente está correndo atrás dos projetos complementares para concluir esse heliponto. Esse heliponto ele tem duas formas de custeio. Ele tem uma forma que é a gente terminar ele um plano básico, que é simplesmente fazer o baramento ao redor, iluminação dele, a pintura, e utilizar o elevador que hoje ele tem ali. Ou então levar um outro elevador que tem do lado, na mesma esfera, que vai levar um outro custo isso. A gente tem que levar em consideração que qualquer paciente que pousar no Bruno Born vai descer direto para dentro da emergência do hospital. Esse heliponto ele tem interligação lá com a emergência, ele tem interligação com o centro cirúrgico. Então é importante a gente pensar, sim, num elevador que comporte também todos esses serviços extras, né? E a gente enxerga que, com tudo o que aconteceu nesses últimos meses, não tem como esse hospital ficar sem um heliponto, né? Não consigo ver isso não hoje mais. Não só pelas enchentes, mas porque esse hospital também é uma referência em transplante. Então, várias vezes, a gente tem que sair atrás do helicóptero, ou no campo da Univates, ou no Corpo de Bombeiros, ou lá no Lajadense, buscando equipe, ou levando órgãos. Não, né? O helicóptero tem que ter a possibilidade de pousar ali no próprio hospital. É um investimento que vai mais ou menos no completo de 1,2 milhões, né? Que os senadores até disseram, o valor é ridículo de ser pedido, né? Por tudo que está se falando. Então a gente está pleiteando de todas as esferas. Já pleiteamos isso no governo do estado, já pleiteamos isso através do governo federal, pleiteamos isso junto aos senadores, já falamos com o Marcelo também, né? Porque eu acho que não é uma coisa pro hospital, é uma coisa para toda a região e para todo o estado. Para né? salvar vidas, né, Cristiano? Exato. Já estava projetado isso, só está sendo antecipado? O heliponto ele está construído. O Bruno Born, quando levantou o prédio do CTA, que são os 14 andares dele, o 15º é o heliponto, ele está construído. Ele só não tem todas essas questões extras e ele não tinha a aprovação final dele. Ele teve aprovação quando ele foi construído, só que com o passar do tempo as legislações mudaram. E aí tem agora já essa resolução da ANAC. Já saiu né? a publicação aprovando o projeto básico dele. Faltaria verba, então. Isso. E vai ser um projeto de um heliponto que vai ser usado tanto dia como noite, porque existem várias modalidades de habilitação, né?
Tá, e para chegar a essa verba, seria para quando? Tem promessas, já tem articulações, vocês têm o valor, porque falar que o valor é ridículo é uma coisa, outra coisa é o valor tá ali, né? A gente está aguardando, o Cajuru que comentou ali, o senador, que esse valor ele iria aportar, né? Agora a gente está vendo por onde isso vem, se isso realmente vai vir, assim como a gente fez o pedido para o Estado ver se existe essa possibilidade, assim como o governo federal também. Seria para esse ano? A ideia nossa, sim, né? Além disso, Cristiano, outros valores aí que talvez possam vir ou que já estejam pelo menos empenhados a vir? Sim, a gente tem os 19 milhões dos equipamentos que foi da primeira enchente, né? Todos eles já foram licitados, todos eles já fechou os editais, todos eles já passaram para avaliação técnica do Ministério da Saúde. A gente está em prazo agora de pagamento, né? O Ministério tem de 30 a 60 dias para pagar, então boa parte, se acontecerem os pagamentos dentro do previsto, dentro do que a legislação tem, a gente vai ter aí nesse ano ainda equipamento chegando no hospital, né? Em especial a hemodinâmica, que é o centro de cardiologia que a gente tende a inaugurar até final do ano, ou no máximo final de janeiro, assim como o centro obstétrico que deve finalizar ali por final de fevereiro. Com a nova enchente, abriu várias possibilidades de cadastro de projetos, que finalizaram ontem. Nós cadastramos vários projetos, projetos que envolvem equipamentos que não estavam previstos na primeira vez, mas a gente também cadastrou um projeto muito importante que envolve a contingência do Bruno Borne em caso de enchente. Vocês viram toda a movimentação que o hospital fez, né? Uns até achando que era desnecessário, mas acho que as pessoas não sabem que o hospital ficou a 80 centímetros do volume de água, né? Então, muito próximo, e sem falar que o hospital tem uma estrutura de 2 subsolos a 7 metros abaixo daquele nível daquela água que já estava. Então, a gente estava num momento muito tenso ali. A sorte que esse hospital, esse prédio do CTA, ele foi projetado com um sistema de cisternas, ele trabalha com 8 bombas, com sistema de alarmes, e não houve alteração nenhuma no lençol dele. Então, ali não houve nenhuma modificação. Projeto, o que envolve? O projeto envolve 6 milhões de reais de investimento, envolve elevação de todo o sistema elétrico do Hospital Bruno Borne, saindo ele da entrada que hoje acontece ali pela emergência do hospital, nada mais sendo subterrâneo e todo ele via aéreo. Então ele sairia lá no G1 e no G2 do prédio novo. Nós teríamos 5 sistemas de ligação no Bruno Borne, de acordo com as contingências que a gente aciona. Teria elevação de toda a parte dos geradores do hospital do nível solo para andares de 4 metros acima, assim como também toda a questão de elevação da parte dos nossos refrigeração, dos ar-condicionados também, que são os chiller, e também de toda a parte de oxigênio. Isso é que envolve elétrica. No hospital também tem cadastrado um projeto de reformulação de todo o telhado dele, em especial no São Roque, que é um telhado antigo. Nós estamos completando em 93 anos de idade, então tem infiltrações, tem problemas de estrutura, telhado antigo e assim por diante. Mas o principal são comportas que o hospital vai trazer também. São aproximadamente 26 comportas, que a gente já fez análise técnica com uma empresa de São Paulo. Para vocês terem uma ideia assim, um pouco do projeto, de que envolve isso. Na descida da Benjamin Constante, porta do laboratório, porta da central de visita, porta do pronto atendimento e a porta entrada da Benjamin, as comportas são embutidas dentro da calçada. Então a gente faz o recorte na calçada, as comportas entram no mesmo nível do piso das calçadas, funciona num sistema pneumático que aciona no momento da enchente com um sistema de tranca por fora que faz a vedação contra as paredes. Isso é na estrutura ali. No prédio do CTA, a gente tem comportas no prédio que acessa, nas portas que acessam, que são 2 rampas que vão para o subsolo. A gente tem concretagem de janelas. A gente tem 4 bombas anfíbios, 2 instaladas dentro da cisterna e 2 extras. A gente tem um sistema de comporta de tubulação de rede de esgoto, com instalação de mais um tanque de esgoto, porque hoje o esgoto do hospital ele não sai direto para a rua. Então, se a água voltasse, como acontece nas outras localidades, volta pelos ralos. No Bruno Borne não ia voltar pelo ralo no prédio novo. Voltaria para dentro da estação de tratamento, e da estação de tratamento ia voltar para os ralos. Então, ali a gente vai instalar uma comporta também de bloqueio de tubulação. Assim, tem várias outras coisas. Tem comportas móveis, tem comportas fixas, tem comportas pneumáticas, tem comportas de teto, tem comportas embutidas em solo.
também. Então tem um projeto bem amplo para ser estudado para tentar proteger ao máximo o hospital. Claro que a gente corre o risco dessa água vir pelo lençol, né? Para vocês terem uma ideia, quando a água chegou ali na esquina da Benjamin, o nosso fosso do elevador, na rocha, começou a infiltrar por uma vertente. E a gente teve que botar a bomba para botar água para fora ali, né? Então a gente tem esses riscos porque essas máquinas que estão instaladas no subsolo, que são mais de 40 milhões de máquinas, trabalham com parede de 3 metros de espessura, mais blindagem, mas tem perfurações muito em rocha, porque essas máquinas não podem trepidar, não pode ter nada de oscilação em estrutura. Então é bem complexo. É algo que a gente não imaginava, né? Tem que falar de botar comportas ali no hospital, mas são medidas para não esperar, não pagar para ver, né, Cristiano? Porque se ficou 80 centímetros numa próxima enchente, poderia chegar lá. Imagina essa água toda descendo lá para os subsolos e todo o prejuízo que poderia ter com todo esse equipamento. Qual é a garantia de funcionalidade desse sistema? Porque a gente viu, por exemplo, lá em Porto Alegre, as comportas lá do Cais Mauá, nem nessa. Na outra, aquela de setembro, a gente viu que a água passou. Botaram também sacos de areia. Como é que vocês trabalham com isso? Se já tem isso utilizado em outros hospitais ou outros locais aí do Brasil ou do mundo até para saber da funcionalidade disso e também para quando seria? Como é que vocês pretendem colocar esse plano de contingência em prática? Os projetos foram cadastrados, já passaram pela análise técnica do Ministério da Saúde, já deram um ok. Agora já está para classificação orçamentária, a gente já mandou os orçamentos, né? Que nem tu falou, é um investimento de 1,5 milhão para proteger 40, 50 milhões. Então não tem cálculo que faça isso. A gente já viu esse sistema de comporta funcionando em São Paulo, né? No hospital lá também, não? Não, eu vi em estruturas comerciais, em estruturas prediais, industriais, né? E com até teste de vazão de água, de infiltração de água com grande pressão, né? Isso é importante. Colocaram na prática para ver, olha, botaram água e viram água, não passou. Porque uma coisa é tu estudar na teoria e depois chega água e é diferente, né? Não, é um sistema diferente das comportas de Porto Alegre, que elas andam por lado e fecham. Essas comportas, elas trabalham com espessuras também com borrachas, que são engatadas nas portas no momento que a porta vai subir. Então, tu tem a porta e tu tem todo um sistema de vedação com borracha, que quando sobe, ela encosta contra a parede da vedação pelo pneumático. Por fora, vão sistemas de roldana que nem dos navios. Então, tu faz toda a pressão das portas contra a estrutura do hospital. Ou seja, 1,5 milhão seria o custo? Das comportas. Das comportas, isso aqui não é tanto, né? São portas que custam de 10 até 60 mil reais, do que a gente olhou assim por cima. E a altura dessas comportas, Cristiano? Porque é para fechar o andar artéreo do hospital, né? Isso não quer dizer que a gente... Mas quantos metros seria? Ali a gente tem 3 metros. Então, vamos dizer, estaríamos preparados para uma cota, vamos dizer, 34 para chegar mais ou menos no hospital, então, né? Faltou 34,5, 34,6 o nível na porta da Benjamin, 35 o nível na porta do pronto atendimento. A gente bateu todos os níveis agora. Então, botando mais 3 metros, estaríamos protegidos ali no hospital até uma cota 38. Exatamente. Aproximadamente isso. Depois disso, não tem o que fazer. Com cota 38, a gente já corre o risco de inundação por trás. Porque se vocês olhar a cota 38, se eu não me engano, Saldanha Marinha inunda. E aí, Saldanha Marinha inundando, a gente tem estruturas que não são do hospital. Tá, e esse valor seria do governo federal, então? Isso, o governo está aportando recurso em todas as instituições que fizeram seus projetos e cadastraram. Tem recursos específicos para o combate à enchente, como reparação de telhados, readequação de estruturas, né? O Hospital de Estrela também está cadastrando toda a readequação da parte das estruturas elétricas, da estrutura dos oxigênios e assim por diante. Mais uma vez, prazos que se trabalha, e se já está aprovado, então, se já tem a garantia. Está para classificação orçamentária, depois classificação orçamentária vai para assinatura e daí sempre depende da agilidade do hospital também de executar isso. Cristiano, os 6 milhões seriam o plano completo? Completo. O completo. Isso. E 1,5 milhão, então, as comportas. Isso. Mas a ideia é o plano completo. Não é vir 1,5 milhão, fazer as comportas, é fazer tudo junto. Não. O projeto ele é fechado. É de 5.890, se eu não me engano o valor. Você falou, tem que passar por algumas etapas ainda. Mas seria viável para quando? Uma vez aprovado, quanto tempo? Cara, da última enchente dos projetos que a gente fez foi tudo muito rápido, entendeu? A gente já está em fase para pagamento, né? Então, num processo normal leva 1-2 anos. A gente sabe que isso é demorado. Por quê? Porque passa por muita documentação ser entregue.
passa por muitos detalhes, né? Por isso que a burocracia de se liberar recursos depende muito de uma estrutura técnica que se tenha para ir suprindo todos esses prazos. Porque na área técnica eles pedem documentação, na área de classificação orçamentária eles vão pedir documentação, e quando chegar na área da homologação, da assinatura do convênio, vai mais um monte de documentações. E aí, se fosse fazer a obra, qual seria uma vez a gente não tem valor, previsão, não tem. Porque é uma obra bem complexa, né? Nós estamos falando em Diferente readequar toda a estrutura elétrica do Bruno Bor. 100% da estrutura. E ter entradas que não são pela entrada da Rua do Pronto-Socorro, entrada de energia, seja pela Júlio de Castilho, seja pela Saldanha Marinho, né? Então a gente também está em tratativas com a RGE, porque teoricamente tu tem direito a uma entrada por um local. Mas imagina alguém bater num poste daquele e derrubar a entrada ali do hospital, né? E outra, assim, corria muito risco da água chegar ali na frente do pronto-socorro. Ali que a gente tem desnível por subsolo, a gente tem a tubulação que entra da elétrica, a gente tem a tubulação que sai da estação de tratamento de esgoto, então era um ponto crítico nosso. Cristiano Dickel, diretor do Hospital Bruno Born. Outros projetos que estavam em andamento, como nova UTI cardiológica, a questão da maternidade, também a nova maternidade, isso sofreu muito impacto? Segue o projeto, segue o plano inicial? Sim, teve impacto, né? Isso que eu falei, a gente tinha obras que a gente ia entregar em outubro, a gente não tem como entregar mais, né? Estamos com dificuldade de entrega de materiais. Tivemos várias equipes que foram impactadas, né? Tem vários fornecedores que não conseguiram chegar, que tiveram problemas também com a equipe deles. Então, assim, a gente tem prazo para tentar entregar a cardiologia, vai depender muito, né, da estrutura de ar-condicionados, dos equipamentos de ar-condicionado, porque são tudo equipamentos específicos, é um bloco cirúrgico. Depende de um monte de filtragem. Então, a ideia é que a gente termine a cardio até final de dezembro e a gente termine o centro obstétrico até final de fevereiro. A UTI cardiológica, a gente submeteu os últimos documentos na sexta-feira, porque a gente foi contemplado com o valor do programa Avançar, do governo do estado. Então, a gente está esperando essa homologação técnica, para daí partir para assinatura, depois publicação e execução. O telhado da UTI cardiológica a gente já está levantando. Quem passar na rua da Carlos Vancouver vai ver uma estrutura de ferro levantada que vai começar a ser coberta hoje, com previsão de término até domingo. Então, e o recurso provavelmente vai dar para terminar toda a UTI cardiológica. O que a gente tinha homologado com o governo do estado é que a gente deixaria o espaço concluído, mas não terminaria a UTI. A gente acredita, apertando aqui e ali, que a gente vai conseguir deixar o UTI cardio pronto também. Daí vai ter alguma questão de equipamento, que a gente também já está atrás de equipamentos para isso. Cristiano, aproveitando a presença aqui também, pessoas que tinham algum tipo de exame ou outros serviços ali no hospital, nesse período aí que ficou mais complexo, né, o acesso, como é que faz? As pessoas podem entrar em contato com o hospital está entrando em contato com as pessoas? Sim, o hospital está fazendo contato com as pessoas, né, fazendo busca ativa para pegar isso também. As consultas oncológicas a gente implantou teleconsulta, né, então não deixamos as pessoas sem atendimento. Mas a gente tem visto que os municípios têm conseguido trazer os pacientes e está voltado à normalidade, graças a Deus. Questão do INSS, que tinha sua área ali ao lado do HBB, na área central de Lajeado. Foi construído um prédio novo nessa parceria, né? Lajeado, Prefeitura, Hospital Bruno Born e INSS, uma nova agência que estava para ser inaugurada justamente quando veio a enchente. Foi cancelada até a inauguração. Até agora eles não conseguiram reabrir. Em que pé anda isso, se o hospital vai ter alguma participação de novo, porque a unidade foi afetada lá, próximo ali ao prédio da Aquat, na rua Júlio Maia, no centro de Lajeado, nunca tinha chegado água lá, a prefeitura, o INSS diz que não tem previsão ainda de retomar os seus atendimentos. O que dá para falar sobre essa situação, Cristiano? Não, essa pergunta não estava combinada, né? Não, é o seguinte, a gente está em tratativas com o Marcelo, com o município. O município tem um valor que ele deveria pagar de reembolso ao INSS, porque vamos relembrar o projeto. Avalia quanto vale a agência antiga do INSS, desconta o valor do terreno, desconta o valor da avaliação da obra pronta, concluída, e parte da diferença o município reembolsa o INSS e o hospital devolve esse dinheiro ao município em troca de prestação de serviço. Há tratativas para que esse processo seja mais rápido
e que a gente deve receber a confirmação essa semana, é que o Bruno Born faça essa execução dessa obra novamente. Mas não com os nossos recursos, mas sim com essa parte dessa parcela que o município teria que reembolsar ao INSS. É uma negociação que o município está fazendo com o INSS, porque o hospital, a parte dele já tinha dado como concluída, né? A agência já estava em funcionamento, vários elogios das pessoas que utilizavam lá, porque realmente o espaço ficou sensacional. Então, provavelmente, para o processo ser rápido novamente, o Bruno Born vai acabar executando uma parte dele de novo. Porque foi muito danificada lá a estrutura, né? Recém-construída. E aí, a ampliação do HBB ali no espaço que era do INSS também, com tudo isso, fica em stand-by no momento? Está em stand-by, a gente destinou espaço ao município de Lajeado, né? Está lá em utilização o posto do centro. Provavelmente vai ficar por um período mais longo ali, além dos 60 dias que estava, porque o município lá embaixo também está reformando o posto, acho que estão utilizando outros tipos de materiais, que caso uma água chegue novamente não danifique tanto que nem danificou agora. Assim como também essa questão do próprio INSS, que o material que foi utilizado nas paredes, que são as homologadas, pode ser que sofra alguma alteração também. Tá certo, então. Muito obrigada, Cristiano. Mais algum recado que tu gostaria de deixar para os ouvintes? Não, só agradecer novamente a oportunidade, né? Agradecer também sempre o apoio de toda a comunidade. Eu acho que às vezes a gente não se dá conta da importância que é esse hospital, não só para Lajeado, mas para toda a região, né? E logo quando passou a enchente, nos locais que eu ia, as pessoas diziam: Cristiano, não faz ideia o quanto a gente rezou pelo hospital e a gente rezava pela ponte. A gente rezava pelo hospital e a gente rezava pela ponte. Então isso também mostra um carinho das pessoas. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem lá, então esses planos de contingência podem parecer às vezes maluco, mas se a gente inundasse o Bruno Born, a gente colocaria em colapso o vale. E para vocês terem uma ideia, na quinta-feira de noite tinha um plano de contingência de transferir todos os pacientes do Bruno Born. E eu não vou esquecer isso, porque eu estava ali dando uma entrevista na frente do hospital e tinha várias pessoas paradas do outro lado da rua, ali na Benjamin. E quando eu terminei de dar a entrevista, as pessoas vieram correndo para o outro lado e perguntaram: o senhor é diretor do hospital e tal? Eu disse: sim, pelo amor de Deus, não deixa transferir os nossos familiares, não deixa transferir os nossos filhos. E eu olhei para um cidadão, ele estava todo cheio de barro. Eu olhei para ele assim e ele me disse: eu acabei de chegar aqui. Eles me trouxeram de Marques de Souza com a minha esposa teve o filho, meu filho está na UTI, e a gente sabe do risco que o hospital tem de inundar, e o Estado quer transferir os pacientes embora daqui. E tinha um plano de transferência, de transferir todos os pacientes do Bruno Born. Para onde? Para vários locais do Estado. E eram naquele momento 202 pacientes internados no Bruno Born. Vocês sabem o que é isso? Na sexta-feira, quando o nível da água começou a baixar, o Estado fez contato para começar a remoção. E a gente não permitiu a remoção. Porque tinha todas aquelas famílias pedindo ali aquele apelo para a gente não fazer. Imagina aquela situação, não tinha nem ponte, nem para atravessar, era tudo aéreo, né? A gente disse: não, agora ninguém mais sai daqui. Agora todos vão ficar aqui e a gente vai cuidar de todos eles da forma que for possível, né? Então é isso, são momentos desafiadores, né? Está sendo bem difícil, né? Já foi um Covid, já foram enchentes, né? Então, mas é isso, é a nossa missão lá. Imagina a tensão nesse momento, né? Dos familiares pedindo para não remover os pacientes quando a água ainda estava subindo ou não tinha começado a baixar, né? Depois começou a baixar, daí já é um outro cenário, mas muita pressão realmente. Parabéns aí pelo trabalho, pela dedicação. É importante, né, ter essas pessoas, porque nem todos têm permanecido nos cargos, né? O seu é um deles, prefeitos acabam permanecendo também, delegando outras atividades. Tem muitos coordenadores de defesa civil, secretários de algumas pastas que acabam deixando depois porque a pressão é grande. Mas é importante que quem consiga, né, fique à frente para fazer essa diferença e para, por que não, falarmos de um plano de contingência agora, né, preparado para uma enchente que chegaria até uma cota 38 no Hospital Bruno Born, pensar ali na frente. Tomara que não seja necessário, né, mas é importante. O heliponto também, bom, aí acho que é algo muito mais viável pelo que falou o Cristiano. E é isso, o Hospital Bruno Born é muito importante não só para Lajeado, não só para o Vale do Taquari, para o Estado, para o Brasil, eu diria. Então, parabéns aí pelo trabalho e vamos em frente, Cristiano. Obrigado.